Nós vamos fazer então a leitura hoje de Lucas capítulo 10. Eu queria desafiar você a um exercício. Eu queria que você, esta semana, fizesse um exercício comigo, em cima desse capítulo que nós vamos ler, em cima deste texto bíblico que nós vamos ler agora. E eu queria que essa semana, essa fosse a leitura, a sua leitura, na sua casa. Durante toda essa semana eu gostaria que você lesse o capítulo 10 do livro de Lucas, do versículo 1 até o versículo 20, tá? São 20 versículos, é uma leitura gostosa, uma leitura fácil, tá? E eu queria que você lesse esse capítulo, nós vamos ler ele agora, nós vamos comentar algumas coisas a respeito desse exercício que eu quero que vocês façam esta semana. Eu gostaria que vocês olhassem para esse texto e começassem a tentar se enquadrar nesse texto, começassem a tentar se enxergar nessa história, porque essa história é a nossa história. Essa história é a história de cada um que recebeu Jesus, que aceitou o chamado de Jesus Cristo, fazer parte da família de Deus através de Jesus Cristo. Essa história é o chamado de cada um de nós. E nessa história aqui tem bênção, nessa história tem transformação, nessa história tem coisas do alto, tem manifestação de Deus. Então eu quero viver isso na minha vida. Essa semana eu vi a meditação deste capítulo e me chamou muita atenção. E eu coloquei no meu coração: Senhor, eu quero viver algumas coisas a mais do que meramente uma vida de vir à igreja. Eu quero viver algo a mais de Deus, da minha experiência com Deus. Eu quero viver algo a mais. Eu não sei vocês, alguém aqui quer viver algo a mais com Deus? Alguém aqui tem alguma expectativa maior com Deus do que simplesmente vir no culto de domingo à noite? Eu tenho, irmãos. E eu tenho orado muito a Deus para que Deus possa me colocar dentro de uma perspectiva de bênção, dentro de uma perspectiva de unção, dentro de uma perspectiva do agir e do mover do Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos ler, quero ler com você pausadamente. Eu vou ler na nova versão transformadora, na NVT. Eu gosto muito desse texto da NVT. Eu vou ler com vocês nessa versão. Não sei se vai ter aí no Data Show essa versão. Se tiver, maravilha, que assim a gente acompanha junto. Então coloca na NVT aí também. E vamos ler então aqui. O versículo 1 diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó desta cidade, em sinal de reprovação. E saibam disto: o reino de Deus chegou.
Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida! Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita a sua mensagem, também me aceita. E quem os rejeita, também me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, mas se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados nos céus. Amém, aleluia, glória a Deus. É um texto abençoador ou não é? Agora deixa eu te falar um pouco desse texto. Eu quero começar olhando ele pelo fim. Eu quero começar olhando ele aqui pelo versículo 18. O versículo 18 fala que aqui teve uma ação da igreja, a primeira igreja, a igreja que foi estabelecida através do trabalho do Senhor Jesus Cristo. Ali, neste envio, neste momento aqui, Jesus não está enviando apenas os 12, Ele está enviando 72. Em algumas traduções fala-se 70, mas usa-se na verdade o número de 72, porque se compreende que Jesus estava fazendo aqui alusão a todas as nações que eram conhecidas naquele tempo, que eram no total de 72 nações. E Jesus então aqui, ao enviar os 72 e não apenas os 12, Ele está dando aqui a direção, Ele está dando um sinal. Ele está dando um sinal para dizer o quê? Que a igreja que eu estou plantando, a igreja que eu estou construindo, essa igreja, ela vai alcançar a todas as nações. Esta igreja, ela vai chegar em todos os lugares. Esta igreja vai levar a minha mensagem em todos os lugares. Jesus está aqui, ao enviar os 72, Ele está dando esta reflexão para nós, Ele está dando este aviso para todos nós, em todos os tempos, inclusive para nós, hoje neste lugar. Por isso esta palavra está na Bíblia, por isso esta palavra chegou até nós, inspirada por Deus. Ela nos inspira para nós entendermos que nós fomos chamados por Jesus para fazer um rebuliço, uma bagunça nessa terra. Porque, por incrível que pareça, irmãos, a normalidade da terra não é a normalidade que nós cristãos imaginamos, porque nós pensamos muitas vezes que o mundo é que é bagunceiro. A gente olha sempre por essa perspectiva, que o mundo quer dar farra, que o mundo quer dar bagunça. Mas na verdade, irmãos, quem causa um rebuliço na terra somos nós, portadores da mensagem do Evangelho. Sabe por que eu digo isso para vocês? Porque na verdade o mundo jaz no maligno. Pecar, roubar, mentir, prostituir, se enganar, casar e dar-se em casamento, isso já era uma prática normal, tanto daquele tempo como desse tempo. Nós que nos fechamos no domingo da mãe, no dia da mãe, numa igreja, para vir cantar, para vir ler a palavra de Deus, para estarmos juntos em comunhão, é nós que somos diferentes desse mundo. É nós que não parecemos o que o mundo quer que seja. Por isso, aqui Jesus causou um rebuliço. E esse rebuliço foi tão grande, que incomodou Satanás nas regiões aonde ele estava. E Satanás precisou descer pessoalmente para lidar com aquela igreja que estava sendo enviada
para fazer a obra que o seu mestre tinha mandado. Satanás foi incomodado. Jesus diz que ele fala assim: olha, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aí ele vai dizer: sabe por que ele veio? Porque eu lhes dei autoridade para esta igreja, para pisar na cabeça dos demônios, para expulsar os demônios, para causar uma transformação neste mundo que estava acostumado às leis, como era o povo judeu, às orgias, como era o povo romano e as outras nações. Mas de repente o reino de Deus se estabeleceu na terra. O reino de Deus chegou em Jesus. Quando Jesus nasceu, ali começava a se estabelecer o reino de Deus na terra, reino do qual eu e você fazemos parte hoje. Eu não sou cidadão deste mundo, eu sou cidadão dos céus. Não é à toa que ele termina este trecho, ele termina este texto falando algo tão precioso. Ele fala assim: olha, não se esqueçam, o teu nome está registrado nos céus, o teu nome está registrado no livro da vida. Quando você entrou para esse reino, o seu nome foi escrito com a pena de um destro escritor, com um coração cheio de amor. A tinta foi o sangue que ele verteu na cruz do Calvário, que hoje nós iremos fazer memória aqui nesta noite. Com este sangue, com esta tinta, com esta pena, ele escreveu o nosso nome no livro da vida e nos fez cidadãos do reino dos céus. Aleluia! E ele falou, causou um rebuliço, provocou Satanás, fez com que Satanás se movesse. E a gente sabe pelo conhecimento bíblico que Satanás está de olho na terra. Satanás anda em derredor, buscando quem possa tragar. A história de Jó, que está registrada no texto bíblico, fala que Satanás andava em derredor da terra, cuidando o que Deus estava fazendo em função da terra, por causa de nós na terra. E aí diz que um dia, Satanás foi lá e entrou na presença de Jó, e falou com Deus a respeito de Jó, E Deus chama a atenção de Satanás e fala: você vê meu servo Jó? Ele mostra o servo Jó já como esta figura deste povo que tem que fazer diferença nessa terra, porque Jó era um homem diferente. Jó, ele mexia, ele atraía o olhar de Deus. Jó atraía o respeito de Deus. Jó fazia com que o próprio Deus desse testemunho dele. E isso é tão interessante que também, incomodou Satanás. Então, aqui no versículo 18, quando Jesus fala: eu vi Satanás descendo, e ele desceu por quê? Porque vocês receberam esse poder para pisar, para terem poder contra os espíritos imundos, para pisar as serpentes, para pisar os escorpiões. Ou seja, vocês não param por qualquer coisa, vocês não são aqueles que têm medo, vocês são aqueles que conseguem vencer o medo, que conseguem vencer as limitações, que conseguem vencer todas as coisas, para que o reino de Deus possa realmente se estabelecer e brilhar. E vocês incomodam Satanás. Mas aqui é tão interessante, porque nós precisamos realmente nos revestir da autoridade do céu, porque quem começa esse processo é Jesus. No versículo 1 do capítulo 10, quem chama, quem envia é Jesus. E aqui, irmãos, é onde tem um ponto muito importante para as nossas vidas, que ele trata dois pontos muito importantes aqui. O primeiro ponto está ali no versículo 2.
A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. De quem é a colheita? Do Senhor. De quem é a colheita que está semeada pela terra? Do Senhor. A colheita pertence ao Senhor. Participar desta colheita é uma honra. Participar desta colheita, ser chamado, presbítero José, para essa colheita, deveria ser a maior alegria que um cristão tem. Fazer parte desta colheita devia ser algo que você realmente se alegrasse em fazer. E aí Jesus vai dar instruções. Como é que se participa dessa colheita? Como é que se participa do reino de Deus? Como é que entra nisso? Como é que vive essa alegria? Sabe uma das coisas, queridos, que eu tenho orado muito, e eu já falei para vocês algumas vezes aqui, uma das coisas que me preocupa não é uma igreja pequena, uma coisa que me preocupa não é uma igreja vazia, uma coisa que me preocupa é uma igreja triste. Uma coisa que me preocupa é uma igreja sem comunhão. Uma coisa que me preocupa é uma igreja que não se ama. Isso me preocupa. Igreja pequena não me preocupa. Mas uma igreja que não consegue viver a alegria de participar do reino de Deus, de ser da família de Deus, isso me preocupa. E ele fala de uma coisa aqui muito importante. Ele vai falar assim, olha, participar desta família não é fácil. Participar desse chamado não é fácil. Quem disse que ia ser fácil, né, pastor Valnei? Essa é a fala do pastor Valnei para mim, quase todo dia, toda semana, né? Ele chega para mim e fala assim, quem foi que te disse que ia ser fácil, né? Mas o próprio mestre já disse, pastor Valnei, não vai ser fácil, né? Ele já, olha lá, ele disse assim, ó, no versículo 3, ele diz assim, agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Eu vos envio no cordeiro. Aí ele já falou, não vai ser fácil. Sabe o que vocês precisam? Aí muitas vezes quando a gente ouve, nós temos aqui alguns policiais aqui, né, na nossa igreja aqui, né? Irmão Arnaldo, se você recebesse hoje uma missão do seu comando, né, de ter que entrar em alguma área lá, aí você ouvisse do seu comando, você falasse assim, olha, não vai ser fácil. Acessar essa área não vai ser tarefa fácil. Vocês iriam ter que se armar, né? Vocês iriam ter que se preparar, ver a melhor estratégia, né? Ver qual seria a melhor forma de chegar, de fazer o trabalho que teria que ser feito, né? Iriam se preparar, iriam buscar. Jesus ele fala assim, ó, não vai ser fácil, eu vou mandar vocês como ovelhas no meio de lobos. Não vai ser fácil. E aí, sabe o que é interessante? Que aí ele vai, na sequência, ele vai falar assim, mas sabe do que vocês precisam? De nada. Vocês já têm tudo. Só dependam de mim. Só creiam em mim. Só confiem em mim. O que vocês precisam é a fé. O que vocês precisam é saber quem é o Senhor da seara. Quem é que está mandando vocês ir? Quem é que está dando autoridade para vocês? Debaixo da ordem de quem vocês estão indo? É só o que vocês precisam. Olha cá, ele vai dizer no versículo 4 em diante, ele vai dizer, olha, não leve dinheiro, não precisa de dinheiro. Não leve bolsa de viagem, não precisa bagagem. Nem um par de sandálias, não precisa nem estar calçado. E nem um par de sandálias extras, precisa estar calçado, não pode ter sandália extra. Mulher que gosta, né? Vai numa viagem, leva 10 sapatos, né? Vai ficar uma semana fora, leva uma mala só de sapato, né? Aí fica aquele troca sapato todo dia. Eu vou viajar, eu levo o sapato que está no pé e um chinelo para quando não tiver o sapato que está no pé. Mas olha só que coisa interessante.
só precisam do que Deus tem. Só precisamos do que Deus tem, irmãos. Para sermos uma igreja melhor, só precisamos do que Deus tem nos dado. Esses dias estava... Porque assim, quando eu tenho uma reunião difícil, eu vou ter uma reunião difícil nos próximos dias, eu fico tentando remoer as minhas palavras. O que eu vou falar? E aí eu fico trabalhando aquela reunião na minha cabeça, muitas vezes. Mas esses dias estava pensando sobre essa reunião, e eu orando ao Senhor, e depois lendo esse texto, eu entendi que nós só precisamos, irmãos, ter alegria no que estamos fazendo, porque quem nos deu a obra, quem nos chamou, quem nos comissionou para essa obra, é o Senhor que nos salvou, é o Senhor que nos resgatou, é o Senhor que nos comprou com o seu sangue, é o Senhor que nos lavou e nos redimiu dos nossos pecados, é o Senhor que declarou o seu amor na cruz do Calvário, dando o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele nos comprou para sermos seus filhos. É Ele que está nos mandando, é Ele quem nos chamou, é Ele quem vai nos enviar. E nós precisamos então ter esta alegria, ter esta convicção. E aí Ele vai trazer, na sequência aqui, depois que eles falaram, então vocês já entenderam, não é fácil, não é uma obra fácil. Eu sou o Senhor da Seara, eu que estou enviando vocês, não é uma obra fácil. Vocês não precisam de nada, vocês só precisam crer em mim, só precisam me ouvir, estar atento à minha voz, estar atento ao meu Espírito que está em vocês. Estejam atentos. E aí, vocês precisam ter boa vontade. E é essa a fala que eu estava remoendo para a minha reunião. Não precisa muita coisa, precisa ter boa vontade. Ele vai dizendo assim lá no versículo 5: quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Boa vontade. Boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Somos precursor dessa paz. Tudo que nós precisamos saímos sabendo que não será uma tarefa fácil. Sabemos que logo mais ele vai falar uma coisa muito importante, porque ele vai dizer, nem toda casa vai ser casa de paz. Nem toda casa vão receber vocês com paz. Mas vocês precisam sempre ir com boa vontade. Vocês precisam sempre ter boa vontade para fazer a obra do Senhor. Se não tiver boa vontade para fazer a obra que o Senhor nos mandou fazer, todas as demais coisas que nós formos fazer para o Senhor serão difíceis, não nos darão alegria, serão chatas, será só problema, nós não vamos conseguir fazer nada. Porque o que o Senhor nos mandou fazer, nós não temos boa vontade. Então precisamos ter boa vontade. Ele diz, quando entrarem na casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja. Olha só que interessante, versículo 6. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Você estabelecendo a bênção. Você sendo propósito de bênção na vida de alguém. Mas, se não forem, a bênção voltará a vocês. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, se você chegar numa casa, bater, a casa não for de paz. Aqui casa é uma ilustração, irmãos. Não é necessariamente casa, mas é necessariamente vida. Representa vida, tá? Se na vida, na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você está comprometido com isto aqui, e andar neste meio, viver olhando para o mundo como o mundo se fosse esta seara que Jesus está mostrando aqui, é dia a dia, todo dia você enxerga essa seara, todo dia você olha esse campo branco, todo dia você entende a necessidade do mundo de que você seja um desses que está sendo enviado.
todos os dias, em todos os lugares, em todas as horas. Mas quando você chegar num lugar e ali não tiver paz, quando rejeitarem o Evangelho, aí é que ele ensina, é que ele dá uma lição, né? Ele vai falar assim: olha, não vire a cara, não se revolte com os não da vida, não desanime com os nãos da vida, não perca o ânimo com os nãos da vida. Para quem está comissionado para esta grande missão que nosso mestre nos chamou, nós não podemos nos dar ao luxo, irmãos, de ficar virando a cara, fazendo cara feia para todos os nãos que a vida nos dá. Ele está dizendo: quando você ouvir um não nessa vida sua, que é uma missão, todos os dias estamos nesta missão. Volto a lembrar vocês, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. E todos os dias, quando você ouve um não, não perca a tua bênção, não perca a tua paz, não perca o teu foco, não perca a visão. Porque se tu deixares com que os não da vida mudem o seu foco, mudem a sua visão, daqui a pouco você não enxerga mais um campo pronto para ser colhido. Daqui a pouco você só enxerga campos devastados, cidades arruinadas. Foi isto que aconteceu com o povo de Israel quando perdeu a visão do seu Deus. Quando eles chegam lá para Neemias, para trazer, o relato para Neemias a respeito da cidade de Jerusalém. Como é que estava a cidade de Jerusalém? Qual é a notícia que Neemias recebe? Neemias recebe a notícia: os portões estão queimados, os muros estão derrubados, a cidade está devastada, o templo foi destruído, e o remanescente que está lá são apenas de pessoas moribundas, que mal e mal conseguem sobreviver. Se nós perdermos a visão, irmãos, do que Deus nos tem dado, nós só enxergamos devastação, nós só enxergaremos campos devastados. Por isso nós precisamos estar focados na visão, para que nós possamos enxergar os campos brancos que Jesus enxergou. Sabe que nesses campos brancos estava eu e você? Estes campos brancos que Jesus enxergou um dia, e chamando em um outro livro dos Evangelhos, Jesus em um momento com os seus discípulos, ele diz: o tempo da colheita está chegando. Por quê? Porque o Senhor da Seara já está aqui, Ele já está olhando os campos prontos, e agora eu estou mandando vocês. Os campos estão prontos, estão brancos. Naquele dia que Ele fala isso para os seus discípulos, sabe que naqueles campos brancos estava você, estava eu. Jesus ali viu nós, e Ele falou: então eu vou preparar esses a quem eu vou enviar como cordeiros no meio dos lobos, a quem eu vou dar condição de fazerem algo sobrenatural. Eu vou preparar eles, porque eles não podem pregar só para essa geração, eles têm que pregar para esta geração, e a geração vindoura, e a geração depois deles terá que pregar para a próxima, para a próxima, para a próxima, até o dia em que o meu Pai que está nos céus dê a ordem para que os anjos possam então vir juntos de Jesus Cristo nas nuvens, para completar o plano perfeito de Deus e nos levar para a glória, para junto estarmos com Ele. Mas até que isto aconteça, os campos estão brancos, e o Senhor da Seara constantemente está comissionando. E ele traz um exemplo para finalizar. Ele traz um exemplo muito interessante. Ele traz um exemplo
de que há consequência em fazer parte do reino de Deus, em fazer parte do movimento espiritual de Deus e não se envolver e lavar as mãos. Ele vai dizer lá, olha, que aflição, versículo 13, que aflição as espera Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivesse sido realizado os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isto, vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Olha só que coisa tremenda. Se você está envolvido, se você está neste reino, se você é parte deste reino, que você hoje possa entender que você foi comissionado pelo Senhor da Seara. O Senhor da Seara, Ele está te dizendo, não vai ser fácil. O Senhor da Seara está te dizendo, você não precisa de mais nada, somente do que eu estou te dando. E eu quero encerrar orando com vocês nesse ponto, sobre o que Deus está te dando. O que Deus está te dando? O que Deus está te dando? O que Deus está te dando? Olha o que Deus deu para aqueles homens. Versículo 17. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. O que o Senhor está te dando? Autoridade. O Senhor está te dando autoridade. Você tem recebido desta autoridade de Deus? Sabe, irmãos, aqui, Camila, pode nos ajudar aqui, filha. Sabe, irmãos, a autoridade de Deus, ela vem na nossa vida não para nos exaltar, não para nos autossuprir. Vocês já devem, muitos, se não todos, já devem ter assistido aquele filme com o Jim Carrey, né? Que ele se torna Deus, né? Esqueci, acho que é Deus, não? O Todo-Poderoso, né? Que ele recebe o cargo de ser Deus por 2 dias lá, sei lá eu quantos dias são, né? Quando ele se dá conta de que ele estava no papel de Deus, quando ele se dá conta que ele estava com a autoridade, com o poder de Deus, ele começa a fazer as coisas para si. Ele começa a usar o poder de Deus para ele. Tem muita gente que acha que o poder de Deus é só para você. É por isso que tem muita gente vivendo como Corazim, como Betsaida. Vêm os milagres, mas não acreditam mais. Ouvem a palavra, mas não recebem mais. Vê a necessidade, mas não é mais tocado. O coração já não está mais acessível. Por quê? Porque a autoridade que Deus nos tem dado, o poder de Deus que está na nossa mão, o poder que Deus nos tem dado é para dar. A autoridade de Deus começa no enviar. Deus não tem nos dado autoridade, irmãos,
para nós nos autossuprirmos das coisas espirituais. Mas Deus nos tem dado autoridade para nós darmos das coisas espirituais. A mensagem que Ele manda eles dizerem é a mensagem que há algum tempo já está batendo na porta desta igreja. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre nós. E nós precisamos ouvir esta mensagem. Nos revestir do quê? Como cordeiros. Nós precisamos nos revestir como cordeiros no meio de lobos. Precisamos nos fortalecer na fé. Por isso eu peço que você faça um exercício comigo nesta semana. Nesse texto que nós lemos, naquele momento em que Jesus fala: quando vocês chegarem numa casa, identifiquem uma casa de paz. Identifiquem uma casa de paz. Sabe como é que faz isso? Isso faz conversando. Isso faz observando. Isso a gente faz estando atento e tendo coragem de bater. Não estou falando para ninguém ir na casa de ninguém. O exercício que eu quero que vocês façam neste momento é olhar ao redor de vocês. Olhem ao redor de vocês. A casa de paz que ele fala aqui são de pessoas necessitadas que estão abertas para serem alcançadas. Por isso que ele vai falar: batam. Quem receber, vocês vão entrar. Quem receber, vocês vão compartilhar. Quem receber, vocês vão alcançar. Então o exercício que eu quero que a igreja faça, e você não vai trazer isso para mim, isso vai ficar com você. Isso vai ser o seu alvo de oração. Eu queria que você identificasse no seu dia a dia, no seu prédio, no seu bairro, no seu trabalho, quem são essas pessoas que são as pessoas de paz, que precisam e que estão abertas para receberem o que você já recebeu de Jesus para dar. Eu queria que você fizesse esse exercício. Você vai começar a olhar para o fulano da farmácia, que você vai lá uma vez por semana, e aí você já tem uma amizade com aquele fulano, e aí você, tantas vezes a sua relação com aquele fulano foi simplesmente: oi, tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bom? Tá tudo bem. Ó, eu preciso disso, me dá isso. Mas se você estiver atento, se você for um desses que está enxergando os campos brancos, você vai olhar assim: eu estou bem. E você? Como que você está? Você está bem? Eu sempre venho aqui buscar remédio, venho sempre comprar remédio com você, né? Você sempre cuida das minhas necessidades. Você sempre me ajuda com as minhas enfermidades, seja ela uma pequena dor de cabeça ou até alguma enfermidade mais alta. Você sempre me serviu bem. E você, como que você está? Você está bem? Eu queria poder também cuidar de você. Ele vai: é sério? Eu queria essa semana orar por você, pela sua família. Eu queria que o meu Jesus, que cuida da minha vida, cuidasse da sua vida também. Você deixa eu orar por você? Eu sei que eu não vou poder orar aqui porque você está no seu trabalho, mas você deixa eu orar por você? Aí eu vou anotar o teu nome e o da tua família, e eu vou orar por você. Você sabe o que você está fazendo?
fazendo o que esses 72 fizeram, levando a paz de Deus. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Que existe uma autoridade espiritual nisso aqui. Porque o próprio Mestre Jesus um dia disse assim: eu vos dou a minha paz, mas eu não vos dou como o mundo a dá. Porque a minha paz não é o que o mundo precisa. A minha paz não é como o mundo dá. A minha paz é o que o mundo precisa. Não é como a paz do mundo. A minha paz é o que eles precisam. A Croácia e a Rússia, para estabelecerem um tratado de paz, ambas as partes precisam ser atendidas nas suas ganâncias, nos seus orgulhos. Nem o Zelensky, nem o Putin, nenhum deles abre mão de uma vírgula sequer para estabelecer um tratado de paz, porque cada um precisa ser nutrido na sua ganância, no seu orgulho, no seu interesse. É por isso que a paz do mundo não é como a de Jesus, porque Deus, para estabelecer a paz com o mundo, deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele abriu mão do que ele tinha de mais precioso, para que a paz entre o homem e ele pudesse ser restabelecida novamente. Por isso que a paz de Deus não é igual. Ela é plena, ela é perfeita, ela é eficaz. E é essa paz que nós precisamos dar. É essa paz que nós precisamos dar. Então eu queria que você fizesse esse exercício nessa semana. Se você conhece um vizinho que você nunca viu a cara dele, você só vê ele saindo cedo da madrugada para o trabalho e às vezes voltando tarde da noite, pense em algo. Faz um carinho nele, compra um bolo, faz um bolinho, faz uma panqueca, olha, eu vejo que tua vida é tão corrida. Eu vejo que a gente se fala tão pouco, mas eu sou seu vizinho. E hoje eu queria fazer um carinho para você. Eu, minha esposa, minha casa, minha família. Para que você soubesse que nós oramos por você e que você é alvo das nossas orações. Nós estamos de olho em você. Nós estamos de olho em você. Como assim? Vocês estão de olho em mim? Estamos. Sabe por quê? Porque o Jesus que me amou sem eu merecer, Ele ama você. E pronto. Faça esse exercício nesta semana. Faça esse exercício nesta semana. Coloque alguém na alça da sua mira. Coloque alguém como foco da sua atenção. E quando você fizer isso, vai ser como se você tivesse como aqueles discípulos que pararam ao lado de Jesus um dia. Talvez Jesus... Vem cá, Xandão, vem cá, Lércio. Vem os dois aqui. Jesus está aqui parado. Você é Pedro e você é João. Não, o Alessio não. O Alessio não pode ser o... Esse aqui ele tem que ser Pedro. Ele é mais durão. Você é mais amoroso, né? Esse aqui é mais durão, mais firme, mais... Ele vai ser Pedro, você vai ser João. Tá bom? Não dá para... João era muito... Não é você. Não é tu. Se nós quando nós formos fazer aquele estudo das personalidades lá, né? Do caráter, né? Como é que é o nome que fala lá? Dos temperamentos, aí não tem como, né? Isso aí não vai dar João de jeito nenhum. Então você é Pedro, você é João. Então
Então Jesus está parado. Vocês estão chegando daqui a pouco, vocês vão chegar, Jesus está olhando. Aí vocês vão chegar, vocês não vão falar nada, vocês só vão tentar olhar para o mesmo que Jesus, chega aí, para o mesmo que Jesus está olhando. Aí vocês tentam olhar o que Jesus está olhando. Aí Jesus, sem olhar para vocês, ele fala assim: os campos estão brancos, o tempo da seara chegou, o tempo da colheita chegou. Vamos orar ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Você acha que Pedro conseguiu enxergar aquele campo branco como Jesus estava enxergando? Eu acho que naquele dia não. Eu acho que naquele dia não, né? Você acha que João... Não, é Pedro, você é João. Você acha que... Eu troco o nome mesmo, irmãos. Você acha que João conseguiu, mesmo que João... Você é Pedro, não é com você que eu quero falar. Você acha que João, mesmo sendo amoroso, você acha que ele conseguiu enxergar os campos brancos como Jesus estava enxergando naquele dia? Você acha que Pedro conseguiu enxergar os campos brancos do jeito que Jesus estava enxergando naquele dia? Não. Mas se nós que temos o Espírito Santo começarmos a andar ouvindo a voz do Mestre que nos tem enviado, agora nós vamos fazer diferente. Agora vocês vão vir, aí vão fazer unido, unite, salame, mingue, vai o Pedro, tá? Aí vocês vão lá atrás de volta. Quando você chegar ali agora, aí você fala assim: Mestre, os campos já estão brancos, o tempo da colheita chegou. Tá bom? Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, estivermos ouvindo a voz de quem nos chamou e nos comissionou, aí vai ser assim, o Mestre vai estar aqui, o Mestre está olhando, amém. O Mestre vai falar assim: é verdade, meu filho, vamos colhê-los. Vamos colher. Vamos colher. Vamos colher, igreja. Fiquem em pé. Vamos colher. Os campos estão brancos. Deus já tem te dado autoridade para você ser um promotor da paz de Deus, que excede todo entendimento. Deus já tem te chamado e te comissionado para isso. Só deixa que os seus olhos sejam ajustados. Você não precisa de nada. A missão não vai ser fácil, mas tudo que tu precisa está em Jesus. Tudo que tu precisas está em Deus. Não leve dinheiro, não leve bolsa, não leve sapato reserva. Não precisa de nada. Não precisa ser teólogo. Não precisa ser cantor. Não precisa ser doutor. Tudo que você precisa está em Jesus. Tudo que você precisa já está em você. Ele já te deu. Tudo que você precisa já está nas tuas mãos. Ele já te deu. Agora recebe a autoridade de Deus sobre a sua vida, para com autoridade abrir a tua boca e estabelecer a paz de Deus na vida daqueles que estão morrendo na guerra, no conflito, do ódio, da amargura, da depressão, da angústia que tem consumido a mente e o coração dos homens. Angústia por conquistar cada vez mais, loucos,
que não podem dormir em mais de uma cama por vez, podem dormir somente em uma, de que lhes adianta ter 10 carros se eles só podem andar em um, de que lhes adianta todas as riquezas do mundo se eles não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Loucos gastam o seu dinheiro com aquilo que não lhes traz paz. Mas você tem essa paz para dar. Você tem autoridade para repreender a obra que o diabo tem feito na vida de muitas pessoas, inclusive na sua mesma. A autoridade que você recebeu de Deus lhe dá autoridade para você, quando enxergar no horizonte uma nuvem negra soprando na sua direção, você tem autoridade para erguer as tuas mãos e dizer: seja repreendido no nome do Senhor Jesus, aquele que me enviou como um ministro da sua paz. Oremos ao Senhor. Senhor, queremos colher. Queremos colher. Queremos colher pela visão certa, pela motivação certa. E a motivação certa e a visão certa é a tua, Jesus. É a tua. Jesus, que nós possamos ouvir a tua voz e nos encher de autoridade para vivermos nesta terra como quem enxerga o que é espiritual, o que vem do alto, o que vem de ti. Porque, Senhor meu Deus, um dia Pedro e João, hoje representados aqui neste púlpito pelo Alaércio e pelo Xandão, um dia, Senhor, eles abriram a boca, Senhor, nas vilas, nas cidades, e já quando estavam cheios do Espírito Santo, eles abriram a boca para repreender a morte, para repreender, Senhor, a paralisia, para repreender a cegueira, para repreender os espíritos imundos, para, Senhor, trazer vida, Senhor meu Deus, aos que estavam mortos. Pai, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos voltem a ouvir esta voz que anima, esta voz que fortalece, esta voz que encoraja, esta voz que nos faz acordar todos os dias de manhã, sabendo que fomos feitos reis e sacerdotes, que fomos cheios da autoridade do alto, para agirmos para a glória do nosso Deus. E que, Senhor meu Deus, nós possamos, Paizinho querido, ter grande alegria em nosso coração de fazer parte deste reino de Deus que está entre nós. Nos dá alegria de fazer parte deste reino, Senhor. Nos dá alegria, Senhor, estar aqui nesta noite, Senhor, sabendo que neste lugar está reunido aqueles que foram, Senhor meu Deus, selados por Ti, Senhor meu Deus, aqueles que foram comprados por Ti, Senhor. Isto, Senhor, deveria ser motivo de grande alegria para mim, saber que eu estou aqui no meio daqueles que estão ouvindo a mesma voz do Deus que eu ouço no meu coração. Aleluia! Isto tem que ser, Senhor, bom. Essa experiência tem que ser boa, Senhor.
Esta experiência tem que ser como essa que lemos. Senhor, a cada dia que nós nos reunimos aqui, Senhor, nós tínhamos que ter boas notícias dos nossos irmãos. Tínhamos que ter, Senhor, a alegria de ouvir, Senhor, de cada um ouvir do outro, Senhor, as coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, através da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, deixa-nos ouvir a Tua voz, para que sejamos mais uma vez fortalecidos, cheios de coragem, para fazermos, Pai, aquilo para o qual fomos chamados. Em nome de Jesus, que toda a igreja diga amém.